Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Médico Líder Podcast, onde eu sempre tenho um convidado especial, um médico que vai compartilhar um pouquinho sobre a sua carreira, sobre a sua vida profissional, um pouquinho da sua vida pessoal também. E a gente vai unir a gestão e a medicina com insights super valiosos. Oi, gente, muito bem-vindos ao Médico Líder Podcast. E hoje eu estou aqui com o Dr. Flávio Góes. Oi, doutor. E aí, Kátia, tudo bem? Tudo bem, e você? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você e também me sentindo um médico líder, né? Já que estamos aqui nesse podcast. Com certeza, sem dúvida. Falar sobre esse tema e compartilhar informações bacanas sobre a liderança, sobre a medicina, sobre a gestão. Sim, então, vai ser muito especial, tô animada. Vamos. Primeiro eu queria realmente te agradecer, viu? Obrigada. Eu tenho certeza que vai ser um podcast muito válido para muitos profissionais que vão aí nos ouvir, nos assistir também, né? Eu trouxe uma lembrancinha para você, para poder te agradecer. Essa caixa, deixa eu já abrir. Espero que você goste. É coisa boa. Pra gente brindar. Muito bom, hein? Esse ano que a gente tá num começo de ano. Com certeza. E muito... Show de bola. Médico Líder Podcast. Obrigado. Muito obrigada, vai ser muito bom para brindar os bons vinhos que a gente vai celebrar, né? Exatamente. Deixa aqui, vamos deixar aqui. E bora lá? Minha taça. Bora lá. Bora lá que eu quero que você faça aí uma apresentação. Conta pra gente quem que é o Dr. Flávio Góes. Bom, vamos lá. Dr. Flávio Góes é um médico psiquiatra que sempre foi um entusiasta da qualidade de vida. E nessa trajetória, consultório, também com muitos desafios, que a gente conversa com muita gente, diversas pessoas de todos os lados, né? Todas as classes, todas as culturas. E eu me tornei uma pessoa muito, como é que eu vou te falar? Muito interessada em ver como que as pessoas precisavam melhorar suas vidas. Porque eu conheci muitas pessoas sem qualidade. Então, falando um pouco mais de mim, até pra gente não se estender muito, eu sempre fui um médico que queria olhar diferente daquela medicina tradicional, de só ir pro seu consultório, fazer aquilo que te ensinaram e nada mais. É óbvio que a gente tem que fazer o que nos ensinaram, né, nas faculdades, residências, a parte técnica é fundamental. Só que no fim das contas, quando você vai pro mercado, quando você vai para as pessoas, você tem que ser um pouco mais. Então eu sempre quis ser esse um pouco mais, como que o Flávio pode se diferenciar das pessoas, e eu comecei fazendo isso meio empiricamente, até conhecer depois ferramentas de gestão, de liderança, consultorias profissionais para fazer essa melhoria. Então eu sempre fui um curioso, um interessado e um apaixonado pela comunicação com as pessoas. Então, e hoje a sua atuação ela vai além do atendimento de consultório. Exatamente. Porque quando eu comecei, eu fazia só o consultório, como todo mundo. Porque eu fui treinado para isso e eu fui bem treinado. Falei, então vamos fazer isso aqui direitinho. E quando você faz o consultório bem feito, as coisas acontecem, as pessoas gostam, voltam, recomendam. Só que aí eu comecei a entender que, além do consultório, o meu tema principal, né, as coisas que eu estudei, psiquiatria, saúde mental, gestão de estresse, isso poderia ir além do consultório. Eu vi que as pessoas já chegavam ali com poucas informações sobre isso. E você consegue trazer esse impacto de uma forma diferente. Porque quando você sai do consultório para falar isso, e eu comecei a fazer isso ali em 2020 de uma maneira meio forçada, na época da pandemia. Porque tudo virou online e os médicos começaram a ir pro Instagram. E eu também, de uma maneira muito amadora, eu falei, então eu tenho que ir ali fazer alguma coisa, falar mais, falar fora do consultório, e aí as coisas começaram a tomar um outro rumo. Então... E conta pra mim, por que você escolheu a psiquiatria? Olha, isso é interessante. Porque eu digo que eu fui treinado para ser um cirurgião. Ah, como assim, doutor? Meu pai é cirurgião, então treinou seus filhos 3 médicos. E eu, mais novo, queria ser ali um melhor aluno, digamos assim. E meu pai era cirurgião, eu comecei a frequentar centro cirúrgico e eu adorava. Gostava? Adorava. É muito interessante, eu admiro muito o cirurgião.
Só que no 5º ano da faculdade eu entendi que a cirurgia te deixava dentro de uma sala fechada sem conversar muito. O doutor quase não conversa, né, gente? Como sou da comunicação, eu falei, acho que não vai dar certo. Minha rotina não vai ficar muito boa pra mim. Sim. E eu fiquei na dúvida e me formei sem meio que saber o que fazer. Especialização mesmo. Especialização. Aí eu estudei 1 ano. Nesse 1 ano eu fiz medicina do trabalho em São Paulo, que eu já estava lá. E aprendi também mais sobre saúde mental, porque tem muita gente que se afasta, que tem problemas no trabalho por saúde mental. E aí eu falei, gostei disso aqui. E aí eu já tinha, na faculdade, tido estágios, comecei a frequentar uma residência em São Paulo, que foi onde eu fiz, que é a residência lá do Servidor Público Estadual. Eu tinha uma amiga que conhecia um pessoal lá. E aí eu comecei a ir lá antes de ter passado na residência. E aí que eu me interessei mais ainda. Eu falei, cara... Você se identificou? Aqui a gente conversa, entende o problema, dá soluções, tudo na base da conversa. Que a psiquiatria, ainda hoje, apesar de a gente ter evoluído bastante, muitos medicamentos, tem exames, a gente ainda tá na base da conversa. Sim. E isso é sensacional pra mim, mas nem pra todo mundo. Sim. Né? Então cada um tem que se enquadrar naquilo que é mais apto. E aí eu fui fazer psiquiatria. Aí você se identificou. Estudei esse 1 ano, 2 anos, passei na residência e fui lá fazer. E como que começou esse projeto de mentoria para empresários? Ali em 2020 eu comecei a ir para o Instagram. Em 2021 eu contratei a minha primeira mentoria de gestão médica, de marketing médico do José Neto, que hoje é meu amigo meu e ele é um player grande aí do mercado de marketing médico. E ele me abriu muitos olhos, assim, para primeiro fazer um Instagram de mais qualidade, para fazer vídeos. A gente tentou ali fazer lançamento de curso, que não deu muito certo, mas eu fiz meu primeiro curso no Hotmart, estava ali naquele começo estudando. E aí ele já fazia algumas mentorias, porque ele já estava nesse mercado antes. E aí ele falou, Flávio... Que impulsionou. Ele falou, Flávio, cara, você se comunica muito bem, você é psiquiatra, você já tem os seus pacientes, por que você não cria um produto diferenciado? E aí os meus clientes que se identificavam, que eram alguns empresários, algumas pessoas com pequenas empresas, executivos, eles se identificam, e eu falo, não é que tem público certo ou errado, mas é uma identificação. Eu fui identificado por esse público, não só porque eu acho interessante o tema, porque eu sempre estudei desenvolvimento, empreendedorismo. Eu digo que o empreendedor, muitas vezes, ele nem sabe o que ele é. Mas ele faz e acontece, esse é o empreendedor. E eu sou assim. Então, a hora que você coloca na balança, eu falei, tinha tudo a ver. E esse público foi me identificando também como uma pessoa que entende mais da vida deles. Sim. Porque não é só a psiquiatria que eles querem saber como melhorar a vida deles. Sim. E eu entendo muito da vida deles, por estar com muita gente. Sim. E por viver também. Então, quanto mais você atende. E aí as mentorias surgiram ali em 2022, que eu já estava fazendo, criei o primeiro produto e aí foi aprimorando até chegar nesse programa agora, bem... Muito legal. E qual que é a característica, assim, os desafios dos empresários que te procuram, né? Quais são esses principais desafios que eles enfrentam? Eu falo para eles, inclusive, que eles, inclusive, começam a se conhecer mais, porque eu tenho um grupo, né? Então a gente até faz network, eles se conhecem. Que legal. A gente faz encontros e eles se identificam pelas dores semelhantes. Que aí eu falo, olha, qual é a diferença? Eu ouço todos vocês e vocês não sabem, muitas vezes, que o vizinho está passando pelo mesmo problema. Eles acham que é a única pessoa do mundo que está sofrendo com diversas coisas, que são, por exemplo... Porque eu vejo que a gente que é empresário, a gente tem uma realidade solitária. Você deve ouvir isso. Não, mas eu tenho uma frase para isso. A solidão do empresário. Porque todos se sentem solitários. E aí... Literalmente. E no final das contas, eu criei um espaço que ninguém, assim, tem para falar. Porque quando você vai falar com o seu sócio, tem um viés. Quando você fala com o seu esposo, com a sua esposa, você tem um viés. Quando você fala com o seu amigo, você tem um viés. Quando você fala com alguém que está ali, que você contratou, que é especialista nisso, eu falo, o viés que tem é você me pagar. Então, sim. Assim, só que isso é muito fácil de resolver, porque no final das contas, isso é só uma questão de vendas, que inclusive os médicos precisam melhorar, e eu também tive que, a duras penas, bater a cabeça e aprender um pouco sobre isso, que a gente é meio treinado a só fazer.
Sim. Então, e ali volta para os empresários. O que mais eles precisam? Os desafios, né? É o equilíbrio entre as duas vidas, pessoal e profissional. E tem muitos que me procuram por um desequilíbrio na vida pessoal e muitos da vida profissional. E aí... É que a gente mistura. Não, é que não tem como não misturar e não tem como separar. E aí eles acham que tem como separar. E não tem. E aí fica na dúvida, pô, mas tem que separar ou não tem? Porque eles ouvem diversas pessoas falando. Tem uns que falam que tem que separar, outros que tem que integrar. Olha que interessante, nunca parei pra pensar nisso, mas é verdade. Eu sempre falo, olha, o equilíbrio tem vários pontos da sua vida. E como eu estudei muito desenvolvimento pessoal, depois da psiquiatria com uma visão crítica já gigantesca, até do que se fala por aí, eu falei, gente, não é bem assim. Não é só falar que vai se desenvolver e ler um livro, não. É aplicar na prática. Então eu digo que eu ensino as pessoas a colocar em prática tudo que elas já sabem na teoria. Na teoria eles sabem, os empresários são bons. Eles sabem muita coisa, mas eles não conseguem tangibilizar e colocar na prática da agenda. Então verdade. Eu falo de agenda, de otimização. Da prática da agenda. De tempo, eu falo de produtividade, eu falo de sono, eu falo de esporte, eu falo de um monte de coisa. E aí o cara olha pra mim e ele fala, putz, ele faz também. Que eu faço. Sim. E quando você faz o que você fala, aí fica, a congruência fica 100%. Isso é verdade. Entendeu? Faz mais sentido. E o que você diria, se é que tem, né? Tem alguma uma dica, algo que você faria, orientaria no sentido de alinhar a vida pessoal com a vida profissional? Tem algum pulo do gato? Porque a gente tem esse desafio de fazer esse alinhamento. Esse equilíbrio, né? Sim. Tem algum pulo do gato? Nossa, se tivesse, seria ótimo. Ó, pulo do gato, já vou fazer uma consulta aqui. O pulo do gato, só o gato que tem, né? Ai, Deus. Mas enfim, eu acredito que existem caminhos. E se eu tiver que elencar, veio aqui na minha cabeça agora, se eu tiver que elencar uma das principais coisas, eu digo que é a clareza de ideias. Por mais óbvio que isso possa parecer, a clareza de ideias não é só você olhar esse amendoim aqui. É você olhar o que está por trás disso. O que fez ele chegar até aqui. O que é que você precisa fazer para mudar alguma coisa, para melhorar. Não é só mudar a receita, tem todo um processo para fazer. Então, quando as pessoas começam a olhar isso, é interessante ouvir depoimentos de cliente que eu aprendi com o José Neto lá atrás. Flávio, ouça os depoimentos, não só por uma questão de divulgação, mas por uma questão de aprendizado. Fizemos isso hoje, né, Ana? De ouvir depoimentos de pessoas, das palestras ou das mentorias. Por quê? Como que a gente melhora? Ele fala que isso é bom. Ué, então vamos fazer mais disso aqui. É verdade. E aí essa clareza de ideias... Ele te mostra de uma outra perspectiva. Assim, ô Flávio, você ajuda a gente a olhar sobre um ângulo que a gente nunca olhou. E eles estão dentro da própria empresa. Só que aí eu brinco que eu sou a câmera de monitoramento. Porque eu tô lá em cima, eu não tô dentro da empresa. E aí eu consigo olhar coisas num canto que eles não estão olhando. E aí eu falo, ó, você já olhou isso aqui? Não dá pra fazer isso aqui? Caramba, dá. E aí, com pequenos ajustes, você tem grandes resultados. Que legal. Então, essa clareza, essa visão... E aí, claro, né, a minha história de psiquiatra, óbvio que me treinou durante 10 anos pra olhar de um jeito que não é todo diferente. Mundo que vai. Exatamente. Então, é um diferencial muito interessante que aí a gente integra tudo isso na sessão. Integrar a sua expertise como psiquiatra. Eu saio da sessão tão animado quanto eles. E a gente vê umas coisas que é muito interessante, que é muito legal. Vai além da psiquiatria. Quando você falou de resultado, o que veio na minha cabeça foi assim... Pensar que quando você... Não que você atinge sempre, eu acho que o equilíbrio depende, né? O que é esse equilíbrio, né? Sim. Mas quando você atinge um equilíbrio desejado, o que isso pode refletir no seu negócio? Você consegue tangibilizar de alguma forma o resultado que o empreendedor tem no negócio quando ele tem esse equilíbrio que ele gostaria de atingir? Falar de coisas tangíveis. Eu já vi pessoas aumentarem o faturamento. Que legal. Eu já vi pessoas melhorarem o relacionamento com o sócio. Já vi pessoas melhorarem relacionamento com seus cônjuges, esposos, esposas. Olha porque só. Tem mulheres também que participam da mentoria, elas se beneficiam.
Muito. Sim, ué, eu sou cliente, muito sou sua cliente, com certeza. Exatamente. Qualquer empresário gente. Não tem essa. Quando você... Então, eu boto minha mão no fogo pra alguém que não é. Não, é verdade. Não é. Porque o estresse tá junto conosco, Sim. só que você tem que saber lidar com ele. Essa é a grande chave. Sim. Então, os resultados, eles vêm em números e muitas vezes eles vêm ali na sensação de qualidade. A pessoa fala, nossa, Flávio, eu tô me sentindo mais tranquilo, eu tô me sentindo menos ansioso, porque eu comecei, na verdade, fazendo isso para tratar a ansiedade deles. Sim, só pra você entender, faz porque bastante sentido. Porque além do remédio, eu falei, pô, eles estão precisando de algo a mais do psiquiatra. Foi aí que eu criei a mentoria. Eu criei porque eu também sou empreendedor. E você viu esse público vindo até você. Pedindo essas soluções. Então, essa clareza, e tem uma das coisas mais interessantes que eu ouvi, até de um cliente, que ele falou assim, Flávio, a gente tem uma clareza, a gente resolve várias coisas, resolve os conflitos, e a gente se sente tão melhor que a nossa autoconfiança melhora, a gente faz mais negócios e tem mais resultados financeiros. Que legal. Isso veio dele. E aí eu falei, cara, a gente está aumentando a autoconfiança das pessoas. E o empresário mais confiante, às vezes ele até assume um risco maior, só que ele está sabendo aquilo. E é o que eu falo para eles, eu aprendo com os meus clientes empresários, que eles são bons naquilo que eles fazem, mas eles nunca vão ser bons em tudo. Não. Então a gente vai pegar os gaps e vai ajustar esse negócio, e ninguém vai ser bom em tudo, mas eles vão equalizar de um jeito que vai ficar plausível as partes ruins, porque eles vão ter que olhar. Sim. E aí a gente joga o papo na mesa, que é tudo que eu tô, né? E será que tem, com certeza tem, mas você tem ali uma certa resistência do cara entender o quanto isso é importante? Porque eu vejo que, assim, conversando com você, eu como empresária, não tenho dúvida da importância disso, né? De ter essa orientação, de tentar trazer esse equilíbrio. Mas você tem alguma resistência? Você enxerga bastante resistência por parte de empresários ou não? Eu vejo sim, porque como qualquer produto, e ele é um produto diferenciado, ele é um produto diferente, inclusive, do que se tem no mercado. E às vezes é difícil deles entenderem. E aí a questão de elevação de nível de consciência do cliente. Sim. Que eu aprendi estudando marketing. Que quando você chega nele e explica o que é, eu digo que aquele que entende o benefício, que entende o que ele vai ter, ele fecha na hora. Aí é uma questão de fechamento, de preço, que aí se torna secundário. E eu achava que isso era meio que papo de marqueteiro. Não, mas é secundário não é, porque eu já tive situações em que, né? quando a pessoa entende, vários deles, não, Flávio, então pode me colocar nesse programa aí que eu entendi. Pronto. E muitas vezes ele nem vai ver o financeiro tá com a empresa, porque muitos a empresa paga, porque a empresa sabe que tem que contratar isso para os diretores, para o próprio CEO, né, os sócios. Os líderes lá, que tem uma responsabilidade maior. Às vezes né? eu faço com 2 sócios, entendeu? Então, assim, é um produto novo, inclusive, que tô te contando em primeira mão. Tá dando certo. Que é muito interessante. É recente, são 2 sócios fazendo juntos. Por quê? Porque eles não conseguiam se entender mais. Por vários motivos, enfim. Então a gente fez sociedade deve acontecer bastante. De vida pessoal, profissional, de tudo, enfim. Então, ali, quando a pessoa entende, ela vai. E aí, qual que é até a nossa dificuldade enquanto empresa? É também entender como que as pessoas precisam, quais palavras que elas precisam ouvir. O que eles precisam saber para olhar, isso aqui é bom para mim neste momento. Ou não é bom para mim neste momento, pode ser num outro momento. Então, eu acho que é uma resistência. O desafio é mais de conhecimento. De conhecimento, ele entender realmente o que é esse processo, né? Exatamente. E isso é para qualquer coisa, né? É igual você marcar uma consulta, você precisa ouvir a necessidade lá do paciente também. Não muda muito. Exatamente. Né? No lugar do empresário, não muda muito. E o empresário, ele pode transformar o seu tempo hoje. Eu consigo, de acordo com a administração do meu tempo, eu consigo mudar o jogo também no sentido de desempenho? Eu acredito que sim. Por quê? E é isso que você ajuda? O que eu falo? E isso não é eu que falo, né? Não sou eu que falo. O tempo é o nosso ativo mais precioso. O tempo e a atenção. Então, tudo vai florescer quando você dedicar tempo, dinheiro e energia. E aí, você vai colocar atenção naquilo. Então, quando você olha para o seu tempo, você vê que você não pode mais desperdiçar. E aí, a gente vai na agenda.
Eu vou na agenda da pessoa. E falo, o que você está fazendo aqui? As primeiras sessões é organização de agenda, é fazer um raio-x do que ele está fazendo, por que ele está estressado. E aí eu falo, se eu passar aqui um dia com você, eu vou saber onde é que você está se estressando. E aí eu falo, ó, tá vendo isso aqui? Você perdeu tempo aqui. Por quê? Porque isso aqui não é o dono que tem que fazer. Nossa, é verdade. Ah, mas não tem quem faça. Não, então você tem que saber recrutar melhor. Então, quando você olha para o tempo, você vê que as pessoas perdem tempo em determinados locais e que elas às vezes deixam de colocar tempo em lugares importantes. Então, eu falo que é uma equalização de tempo. E numa das primeiras aulas que eu fiz lá atrás, eu tinha um produto que era Descubra como ter 28 horas no seu dia. E essa aula, inclusive, que vai estar lá no nosso curso. Ah, que top! Essa aula que vai estar lá. Porque as pessoas vão criar mais horas no seu dia. Né? De uma maneira ou de outra, fica até meio... parece uma brincadeira, mas na prática você vê que é real. Rende mais. Porque você... É o que eu falo. É uma agenda, assim, segmentada, uma agenda justa. Tudo tem que estar ali. Toda a sua vida tem que estar ali. Porque senão vai passar. E aí você vai colocando como um quebra-cabeça. Encaixando. Você vai alocando. Nossa, e vai encaixando. Legal. E aí a hora que você conversa com as pessoas que são atarefadas, que tem muita coisa para fazer, eu tenho cliente que é CEO, que está fazendo fusão de empresa milionária. Tem cliente que é o pequeno empresário, que ele tem só mais um ou outro para ajudar. Então, a agenda, ela é apertada para quase todo mundo nesse segmento. É verdade. E aí, porque a galera acha que o CEO fica passeando? Não. Pelo contrário, a agenda dele, posso te falar, é mais difícil do que a dos outros. Então, é esse equilíbrio, porque o cara também tem família, também tem filho, tem que viajar. Esse eu acho que é o maior desafio mesmo. Porque requer muito nosso tempo quando a gente tem um negócio. Só que a gente tem a nossa família, né? A nossa vida pessoal. Exatamente. Então eu acho que essa é a dor principal, essa né? É a dor real, Porque aí tem gente que eu acho que deve ser sangue no olho pro negócio, se deixar ficar 24 horas no negócio. Só que aí quando você vai conversar com ele, nossa, faz e acontece. Aí você, então beleza, me conta aqui um pouco da tua família. Às vezes até chora. Mas... Porque ele deixou de olhar. Eu falei, não, beleza, você não quer olhar? Ok, mas você vai ter que olhar, não sou eu que tô falando. Sim, né? sim. Eu me lembro desse meu primeiro mentor, ele falava, não é que eu tô falando que vocês têm que ficar fazendo Instagram. Sou eu que tô falando, o mercado tá aí, ó. Quem faz tá no jogo, quem não faz tá fora. Sim, não, e a gente assim, meio que inverte as prioridades, né? De saúde, de família. Eu acho que essa é a realidade, assim, dos empreendedores. Você tocou no ponto da prioridade, que inclusive é um ponto central da palestra, você sabe, né? A prioridade. Por quê? Começa por você. Como é que tá a sua prioridade? A sua saúde física e mental? Começa dela. Como é que você vai influenciar, impactar? Como é que você vai ter uma qualidade daqueles que estão do seu lado se você não tem? E aí a psiquiatria traz muito isso, porque você só pode ajudar se você estiver bem. Então, não tem como você deixar de lado. Muitas pessoas falam assim... Por isso que é legal a pessoa te procurar, não quando ela tá nesse ponto, mas antes. Mas a mentoria foi feita para isso, é antes do consultório. É antes, porque daí a pessoa te procura não porque já tá caos. Mas porque ela sabe que isso é relevante. Então, mas isso é uma diferenciação que a gente faz. Quem já tá no caos, eu dou um programa de tratamento. Sim. E quem tá na prevenção, eu dou um programa de mentoria. Sim. E às vezes eu trago de um pro outro. Melhorou aqui, vem pra cá. Que legal. Entendeu? Então ali é uma esteira, né? Sim. A pessoa vai passando pelo que a gente tem de melhor. Nossa, é muito, muito legal quando a gente para pensar dessa associação, né? Da psiquiatria com essa mentoria empresarial. E eu sinceramente acho que é um processo que poucas pessoas ainda fazem dessa forma, né? Eu acredito também. Isso é bem, bem legal. Então, a gente vai ter no High Connection Clínicas. Tá chegando. Tô animado. Eu também. E aproveitar que você tá aqui, o que o pessoal pode esperar da sua palestra na nossa imersão? Olha, a gente vai falar ali sobre liderança também, né? Sim. Que é um tema principal. A edição é a terceira edição Lidere. Lidere a sua carreira, lidere a sua equipe, vai ter equipe, finanças. E de tudo isso que a gente tá falando, eu acho que assim, dá pra dar uma bugada na cabeça do pessoal lá.
Mas olha, o médico líder, né? Que estamos aqui no nosso podcast, eu acho que é uma coisa tão fundamental, porque o médico, ele desde a faculdade, ele é treinado a ser líder. Só que, obviamente, de uma maneira muito, assim, rudimentar, mas muito... Esqueci a palavra, mas de qualquer jeito. Sim, não é profissional. E não é. E eu não sei como funciona, mas eu acho que não é na prática, não é igual quando você sai da faculdade. Exato. Porque, só pra você, o que eu tô falando? Geralmente, no setor hospitalar, de enfermaria, o médico é o líder. No setor de pronto-socorro, o médico é o líder. Não por uma questão de X, Y, Z. É a posição, hierarquia. É uma hierarquia. Existe todo um processo para dar certo. Sim. Saúde é complexa pra caramba. Um hospital é um negócio muito complexo. Uma clínica é muito complexo. É uma hotelaria junto com o serviço médico. É muito complexo. As pessoas não entendem isso. Acham que é só ir lá e passar. É lindo. Aí você sabe melhor do que eu. Então, nessa liderança do médico, ela já é inerente. E quando você tem um perfil já predisposto a isso, você tem que estudar um pouco mais. E foi aonde eu também fui. E eu comecei a me identificar também como líder dos lugares que eu passei. Seja na faculdade, na residência, na vida pessoal. Eu comecei a falar, cara, eu sempre tenho que, né, tomar iniciativa e chamar o pessoal para conversar. Na residência, só pra você entender, o meu apelido era chefe. É que já era natural. Já era natural, porque eu fazia planilha, falava com o coordenador, conversava com o diretor, conversava com quem não estava indo, falava, galera, vamos organizar aqui. Então, já tinha tudo. E aí, depois que eu fui entendendo, estudando, eu falei, cara, eu já tenho esse perfil. Sim. E aí, o que eu acho que a gente pode esperar? Eu quero trazer essa ideia da liderança natural, de como potencializar essa liderança, de como que a gente pode utilizar o equilíbrio emocional para se sentir mais autoconfiante. Um líder autoconfiante é um líder melhor. E aí, esses médicos que já estão nessas posições, eles podem melhorar muito mais e não é tão diferente do que eles já fazem. Então, são pequenas ações com grandes resultados, que é o 80-20. Você não precisa mudar todo o seu dia para ter mais resultados. Você vai mudar alguns pontos e você vai ficar melhor. Então, essa liderança mais profissional, de maneira mais assertiva, vai trazer esses médicos para uma outra posição, que eles já são líderes, mas eles vão olhar para aquilo e falar, onde eu posso melhorar? O líder, às vezes, tem que falar, às vezes tem que ficar quieto, às vezes tem que entender. É isso mesmo. E aí, essa priorização, que é uma palavra que eu trago, vai trazer toda essa bagagem para ele poder priorizar o que ele precisa para ele, priorizar o negócio, priorizar a família e dividir isso aí ao longo da... Sim, isso, e vai ser muito especial, porque eu vejo que não vai ter, não tem uma pessoa ali, um dono de clínica, um médico, que não vai se identificar com esse assunto, né, que não precisa disso, porque é uma dor. Você sabe, porque você é o cliente também ali, né? Eu sou o meu cliente. Você é o seu cliente, literalmente. Exatamente. Então não tem como. Isso é um assunto que precisa cada vez mais ser dito, compartilhado. Eu acho que o ambiente também vai ajudar muito em relação a isso, né? Então... Não, e também aproveitar para falar do seu conteúdo, que é muito bom. Eu te conheço já tem um tempão. Além de ser seu cliente, as pessoas, elas se impactam pelo seu conhecimento, pelo tanto que você é didática naquilo que você fala. E isso abre os nossos olhos também como médico para pontos que às vezes a gente também não quer. Também tem coisas que eu não sei fazer direito. Sim. E aí eu acabo deixando. Né? Deixa para um outro momento, deixa para um outro lugar da agenda. É isso então, mesmo. Esse impacto que você vai trazer, eu acredito que é sensacional também. É essa a ideia. É trazer, principalmente, que você até comentou, de forma didática. Porque eu entendo que é quando a gente fala assim, a gente vai falar de liderança. Aí alguns vão se identificar, mas alguns vão falar, que chato, não vai dar certo. Finanças, então, quando a gente fala de finanças, acham que é um bicho de 7 cabeças. Mas tem como, né? Sim. Fazer de uma forma didática. É o que eu explico também. Sempre tem a equipe. Exatamente. A equipe que vai ajudar. Então a ideia realmente é da mesma forma que você com certeza vai levar esse impacto para todo mundo. Não é à toa que tá conosco aí em parceria. Eu sei o quanto vai agregar. A gente também vai, e todos os outros convidados. Vai ser muito especial mesmo. Eu tô super animada. Eu também. Nossa, super. Tá tudo pronto já.
E uma coisa que eu queria conversar com você, você já sabe que o meu trabalho de estar ali com o médico e com a equipe, eu sempre levo muito em consideração o perfil comportamental das pessoas, né? Eu vejo quanto isso, quando a gente entende melhor o outro, isso ajuda no desempenho, enfim, em vários pontos. E eu queria saber o que você acha dessa análise comportamental, porque para mim a análise comportamental, ela ajuda a cuidar do paciente, ela ajuda a vender, ela ajuda a entender a sua equipe, Sim. ela ajuda em tudo na nossa vida. Ela ajuda a nos relacionar melhor com o nosso parceiro, né? Sim. E eu queria saber o quanto isso, qual que é a sua análise até como psiquiatra disso, e se você também tem isso na sua mentoria, que eu acho que é um assunto que é muito relevante. Olha que interessante. A primeira vez que eu fiz uma análise de perfil comportamental, eu era um plantonista de pronto-socorro. Eu trabalhava numa empresa grande e eles estavam mapeando os médicos. Eu tinha 25 anos, tinha acabado de me formar. E aí eu fui mapeado até com esse perfil de liderança, de comunicação, mas na época eles precisavam de médicos ali acima dos 30 anos, porque eram cargos de gerência. E eu era muito novo. Aí eu não passei, mas beleza, né? Tá valendo. E aí depois fui pra psiquiatria. A psiquiatria a gente faz uma análise comportamental que é muito profunda, só que tem que ser lembrado que ela é uma análise da doença. A medicina, por muitos e muitos anos, agora a gente está mudando, agora não, já tem uns anos que já está mudando bastante, a gente está indo mais para a saúde. Mas ela veio da saúde, foi para a doença e está voltando para a saúde. Essa é a história da medicina nos últimos 100 anos, esse é outro assunto. Então, quando a gente vai para a psiquiatria clássica, a gente vai muito para a doença, para códigos de doenças, para características, sintomas, e isso é da pessoa doente. E aí, é o que eu falo, os psiquiatras ainda estão esperando as pessoas ficarem doentes nos seus consultórios. Eu saí do meu consultório para avisar as pessoas antes delas ficarem doentes. Sim. Faz sentido. Claro, que para mim não fazia sentido eu não fazer isso. E você já tá até na prevenção ali, né? Quando você vai nas empresas. Exatamente. Palestrar. E aí o perfil comportamental, ele é muito interessante para um perfil de uma pessoa saudável. Porque se ela estiver adoecida, vai ficar até diferente. Então, só estou fazendo essa ressalva que você perguntou a visão da psiquiatria. Muito interessante. A psiquiatria olha isso como, sei lá o que é isso. É porque eles não estão nesse mundo, eles estão no mundo. E a hora que chega na doença, cara, aí você me desculpa, aí é psiquiatra. Perfeito. O psiquiatra, qualquer coisa que ninguém resolve, vai para o psiquiatra. Então, na boa, a gente resolve. Só que já é um público, bem complexo. É outra história. O perfil, o que é bom? Você pega a pessoa ali no dia a dia dela, no fisiológico dela. E aí você vê coisas que muitas vezes na conversa você não vê. Só que um psiquiatra acaba vendo, porque sabe o perfil, já, né? Você consegue ir até mais a fundo. Mas o que foi legal? Eu hoje aplico perfis comportamentais nos meus clientes. Na verdade, na primeira sessão, já antes da primeira sessão, eles já recebem para fazer. Então, eu já trabalho com eles essas características. Legal. E que, às vezes, eu ainda não conheço eles a fundo, que eles estão na primeira sessão. E aí eu vou conhecendo, então tenho também mais informações. Sim. Como um mapa, como um guia para falar para ele, olha, tá vendo, isso aqui tá meio ruim. Vamos olhar, por que você acha que... é verdade e tal. Então, eu acho que a análise do perfil comportamental é sim uma boa ferramenta, mas lembrando que são pacientes, não são pacientes, né? Sim, são pacientes, exatamente. São pessoas que estão saudáveis, mas precisam desempenhar melhor em alguma função, e o perfil ajuda bastante. Até por isso que eu te perguntei da mentoria, porque eu imaginei que na mentoria já está incluso isso aí. Já é um outro público mesmo, né? Mas é bem legal ouvir essa questão de diferença, de análise, porque é o que você falou, quando a pessoa está doente... aí é outro jogo. Doente, é outra história. E você... Não tem como a pessoa performar muito bem doente. Sim. Então tem que olhar. E tem pessoas que às vezes chegam e falam, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu vou te tratar antes. As pessoas tomam remédio tudo errado, Kátia. E assim, eu falo, eu sou o cara do remédio, pô. Pior que é verdade, você entendeu? Isso que você falou. E aí eu falo, olha, enquanto você não ajustar isso aqui, não tem como eu te treinar. Aí ajustou, ficou bem, beleza, agora vamos lá. Então, e as pessoas tomam remédios errados e remédios que tem muito efeito, né? Colateral, né? Não é um remédio. Psiquiátrico tem alguma coisa. Esses dias eu vi o pessoal falando, eu tava tomando sertralina, né? Sertralina, parei. Eu falei, mas não é um remédio controlado? Parei. Falei, bicho.
Mas assim... Se você ouviu, você imagina eu. Eu ouço isso todo dia. E aí, sabe o que é engraçado? O impacto, né? As coisas vão se invertendo ao longo da história. O psiquiatra, todo mundo tinha medo porque ele ia te dar um remédio. Hoje, a minha brincadeira é: eu vou tirar o seu remédio, porque você vai chegar tomando algum já. A pessoa chega tomando 1, 2 remédios. Aí no ajuste, eu deixo faço um plano, consigo tirar. Eu consigo tirar remédio das pessoas. E às vezes os pacientes têm medo. Não, Flávio, eu tô muito bem. Você não vai tirar meu remédio não, né? Eu falo, às vezes sim, né? Se você estiver muito bem, por que você não tira o remédio? E aí, então, eu já tenho... Então, assim, eu brinco que hoje eu tiro o remédio das pessoas. Então, o medo é o contrário, né? Porque a galera toma remédio. E você tem esse equilíbrio você, no seu caso, né? De atender os dois perfis bastante, né? Você tem a psiquiatria e tem a mentoria dos empresários. Eu separo os meus horários. Tenho alguns dias que eu faço só uma coisa, só outra, para me ajudar também nessa organização. E o legal da sua atuação é que você pode fazer à distância. Sim, tudo online. Né? Então pode ter pacientes aí de vários cantinhos que vão gerar uma identificação com esse modelo. Eu tenho muitos brasileiros que moram no exterior, Estados Unidos, Europa. Que legal. Essa semana, né, Ana? Veio uma moça da Austrália, eu já atendo ela tem 1 ano, brasileira, e ela é de São José. Ela veio passar férias, ela foi ontem presencial no consultório. Isso é ótimo, porque daí não tem esse limite. Isso foi ali em 2020, pandemia. Psiquiatria, psicologia foi uma das primeiras que ficou tudo online, todas as regulamentações, a Associação Brasileira de Psiquiatria já falou, faz online, todo mundo precisando. Ali começou meu consultório online. E metade do meu negócio hoje é online. Olha que legal. E agora eu vou te fazer uma pergunta de Kátia mesmo. De frente com Kátia. Como que é o Dr. Flávio, empresário, dono de clínica? Olha que interessante. Essa é boa. Porque você sabe que eu passei por uma transformação. Né? Eu comecei a minha clínica particular porque eu sabia que eu queria atender particular. Ótimo. Eu atendi um pouco no SUS, atendi um pouco no convênio. E foi difícil? Não é que foi difícil, eu sempre soube do que eu queria. É que tiveram ali desafios e medos que é inerente a qualquer transição. Então, assim, eu não tinha ali uma costa larga, não tinha uma clínica pronta, não tinha um pai milionário, não tinha. Então, eu tinha que fazer, inclusive, numa cidade que ninguém me conhecia até 2 anos atrás. Então, eu tinha que me posicionar de um jeito... De onde você era, São Paulo? Sou do interior de São Paulo, de Assis. Assis. Aí eu fui pro Rio, faculdade, residência em São Paulo, São José, porque eu queria qualidade de vida. Então eu digo que eu sou entusiasta da qualidade. E no final das contas, eu quero sempre qualidade. E aí eu falei, eu quero trabalhar com qualidade. Então, o meu consultório é onde eu trabalho com mais qualidade. Ali era o meu lugar de potência. Mas não necessariamente eu era bom em tudo de uma clínica. Eu comecei com uma sala, com a Bruna, com mais outros amigos. E a gente começou do nada. E eu, mais organizado, mais líder, que fazia as planilhas, conversava com a secretária e tal, tentava movimentar o negócio do Instagram e todo mundo me olhando. E eu, se ninguém vai fazer, eu vou ter que fazer. Vamos lá, vamos fazer. E vamos embora. Só que chegou num ponto bom em que as coisas foram crescendo, o público foi aumentando, veio o público da Bruna também. E aí o tempo ficou mais escasso. Por quê? Você sabe melhor que eu, a gestão consome tempo, as pessoas consomem tempo, o atendimento, tudo. Não é só atender o paciente, né? E ali eu falo, atendendo o paciente, cara, você me dá uma sala adequada, você vai embora. Eu me garanto. Se você me dá 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, acabou. Não tem como dar errado. Só que tem muita coisa para aquilo acontecer. E aí eu comecei a ver, o ano passado, que eu estava deixando a desejar. E foi uma autocrítica difícil, porque como líder, como tal, que acontece, eu falei, eu sou ruim nisso aqui. Então tinha algumas coisas que eu era meio ruim. Sim. E não que a gente não tenha... É normal, é um processo de evolução, né? E aí eu tive ali, né, a humildade e a clareza de chamar a Bruna, de chamar você e falar, gente, eu vim sozinho até aqui nesses últimos anos, agora vamos junto. E fez toda a diferença. Por quê? Porque você vem para um lugar quando você tá sozinho. Mas você vai para outros quando você tem mais gente. Então, essa parceria faz muita diferença. E aí o Flávio Empresário se desenvolve até mais, porque eu tô mais nos meus lugares de potência. Sim. Eu tô fazendo mais palestra, mais mentoria, mais sessões, mais relacionamentos, que eu também gosto muito. Eu vou nos eventos.
Então, assim... E você teve que ter essa fase de investir no seu negócio, não mais numa sala, na sua clínica. Você teve que passar por toda essa transição, né? Exatamente. Em pessoas, na sua equipe. Sim, de contratar agência que não funciona. Sim. Entendeu? De estar em lugares que às vezes não estão tão errados, mas eu tava lá, né, vendo. E também fazendo coisas que... eu falo que eu tô em lugares que nenhum médico tá. Nos eventos até que a gente se conheceu. Que é um grande desafio que eu tenho. Que é um grande desafio. Que inclusive o nosso evento, né, a nossa imersão, ela é para isso. Para isso, É tão difícil eu convencer, mostrar pro médico que essa ambiência faz muita diferença. A gente gravou um vídeo de network no outro dia. Networking. Fala exatamente isso. Faz muita diferença. Ali em 2021, eu comecei em evento de networking sozinho. A Bruna Até falava assim... Essa é uma das minhas perguntas. O que você acha como médico e até o que você orienta para os seus colegas médicos, por favor, porque isso é uma coisa que eu quero muito incentivar. Vamos lá. Não, e eu incentivo por que muito o médico ele precisa valorizar tanto o networking? É que o médico, ele tá acostumado com a residência. E ele tá acostumado com meia dúzia de médicos, da família, dos amigos, que todo mundo fala a mesma língua. E aí ali ele se sente bem. Porque ali o papo é comum. E alguma coisa que destoa daquilo, ele fala, não, isso aí depois a gente vê. E ele acha que ele tem uma vida boa, porque ele ganha bem, porque ele tá com um público legal, e que aquilo ali tá bom. Só que ele não conhece o outro lado. Então, é a caverna de Platão. Lembra? Sim. Numa aula eu coloquei isso. Eu não sei se a galera entendeu, mas enfim. Depende da idade. Entende. E aí eu falei, cara, você tem que ver lá fora pra você entender o que tá acontecendo. Como é rico fazer um networking, né? E olha que interessante, eu vou contar essa história. Um dos primeiros... Na verdade foi o primeiro Empreendavale que eu fui, que foi aquele grandão que teve o Flávio Augusto, teve um monte de palestrante grande. Foi um evento que eu nunca tinha ido, assim. E aí a gente tava lá, eu não conhecia ninguém, literalmente, eu fui sozinho. A Bruna falava assim, mas o que você vai fazer lá? Eu falei, Bruna, eu quero trabalhar com os empresários. Eles estão lá. Eu vou lá ver o que eles falam, qual é a linguagem, como que eles se vestem. Eu vou lá ver. Observador, que eu sempre fui. Aí, num determinado momento, eu tava lá sentadinho, de boa, não conhecia ninguém. Depois eu conheci todo mundo, os donos do evento, os palestrantes, enfim. Porque aí eu já sou, né, mais comunicativo. Sim. Só que num determinado momento tava tendo uma palestra e teve um filmmaker que tava em cima da arquibancada, que do nada o cara caiu assim, tipo, teve um desmaio. Nossa. E aí todo mundo começou a olhar e tal, o palestrante parou, aí a galera pediu ajuda, ele, galera, peraí, vamos lá. Aí começou a aglomerar as pessoas. Aí eu tava num evento com, 3 mil pessoas. Eu falei, cara, não deve ter nenhum médico aqui. Ai, gente do céu. Olha o espírito da liderança. Falei, eu vou lá. Eu tava assim, literalmente. Aí eu saí correndo na arquibancada, porque todo mundo ficou estático. Eu saí correndo e o Abílio, que é o dono, depois ele conta essa história. Falou, Flávio, eu não sabia quem era você, mas eu vi um cara saindo correndo. Eu falei, bom, alguma coisa esse cara vai querer fazer. Aí eu fui lá pra ajudar. Aí tinha os bombeiros e tal, tinha a maca, a gente direcionou a maca, eles iam subir a escada, eu falei, não vai ali, não vai cair. Aí, enfim, já dei uma liderança ali. Então, é meio inato isso. Olha aqui, cadê os médicos no evento? Cadê os médicos? Não tinha nenhum, só tinha eu. E aí, o que eu posso pensar? Cara, será que eu tô no lugar errado, só eu aqui? Ou será que eu tô no lugar certo, diferente da maioria? E aí o tempo me provou que eu tava no lugar certo. Até que eu fui em vários eventos, em vários lugares, e isso me trouxe muitas conexões, me trouxeram resultados, clientes, pessoas, indicações até hoje, que eu quero me tornar essa referência. O olhar você pode ir num lugar que não tenham só médicos, mas você vai gerar conexão, você vai aprender com a dor ou a orientação do outro. O networking para mim é uma coisa incrível, assim, eu faço desde muito nova e eu lembro que eu fazia sem saber o nome. Eu fazia investimentos altíssimos, assim, e ia e falava, não, eu vou sair desse evento com uma conexão boa para conseguir algo. Eu já ia com esse intuito já. Sim. E sempre, todos os eventos que eu fui, eu procurava saber se tinha alguém da área da saúde. E eu contava nos dedos, normalmente os eventos eram em São Paulo, né? Eu contava nos dedos os médicos que tinham. Recentemente eu fui por coincidência, do Flávio Augusto também, e tinha 2 médicos, mas a gente já entende que era com outro olhar. Eles já estavam lá
como realmente empresários, né? E com um foco mesmo de fazer network. Mas se você parar para pensar a quantidade de pessoas que tinham no lugar e a quantidade de médicos, ainda é muito pequena. Então, eu acho que, assim, essa cultura mesmo, ela precisa existir. Os médicos precisam valorizar o network. Isso faz muita diferença. Os médicos, eles são ótimos cérebros. Eles são muito bem treinados, eles são disciplinados. Sim. Eles gostam daquilo que eles fazem. Então, é você ajustar alguns pontos. Vocês são muito estudiosos. Exatamente. E isso agrega demais na prática também. Por isso que eu sempre falo que quando eu consigo unir a gestão com a medicina, não tem quem segure. Não tem. Porque funciona muito bem. E a dedicação também, né? Só que eu ainda sinto muito essa questão de não valorização desse networking, ou às vezes tem um pouco de receio também, eu entendo. Tanto que o evento, ele é para isso. Né? Ele quer dar isso como um valor agregado. E até do evento que a gente foi, do High Connection do ano passado, você sabe que a Bruna não é muito de evento, não é muito de network. E no seu evento, como eu já te conhecia, eu falei, Bruna, vamos nesse evento? E aí ela foi, aceitou, e ela adorou. Sim, ela me falou que ela adorou. E ela nunca tinha ido. Ela foi na segunda, na primeira, acho que foi na primeira. Foi na primeira. É porque na segunda foi o concierge. Foi o concierge. Que a gente não tinha agenda. E aí ela adorou. Aí eu falei, então vamos chamar a Kátia pra vir aqui um dia. Então. E ela topou. É verdade. Porque pra mim é fácil, né? Sim. Só que aí eu falei, deixa ela entender o valor disso. E aí ela entendeu. Então foi muito bacana. Isso é muito legal. Então, e assim, pra despertar pras pessoas que nunca foram, o seu evento é muito bem feito, então é muito legal, assim, pra pessoa. E ali, inclusive, ela vai se sentir na residência dela, cheio de médico, cheio de amigo, vai ver quem não via, isso aí é exato, comum. Não, e é agregar mesmo, né? Bom, a gente tá indo pro finalzinho do nosso podcast. Agora tem uns quadrinhos finais aqui. Boa, vamos lá. Esse aqui eu fico sempre com um pouquinho de receio, mas eu vou deixar. Agora é uma hora que você faz uma perguntinha pra mim. É? Então vamos lá, Kátia. Vamos. Kátia Fernandes, me diga. Pode perguntar o que você quiser. Qual é, hoje, o ponto em que você considera mais estressante da sua vida pessoal ou profissional? Olha, pergunta de mentor. O ponto mais estressante da minha vida pessoal e profissional? Ou profissional. Eu acho que vai ser igual dos seus clientes. Sem dúvidas, eu ter uma gestão de tempo melhor. Cuidar mais da saúde. Eu acho que é isso. Eu sou assim, como é que fala quando a pessoa é trabalho puro? Workaholic? Workaholic total. Eu amo o que eu faço. Eu acho que até transparece isso. Sim. Então, assim, isso é uma coisa que é meio sem limite pra mim, que eu gosto muito, né? Outra prioridade na minha vida é o meu filho, né? Eu tenho um filho. Só que quando vai pra Kátia mesmo, esse ponto de equilíbrio pessoal e profissional, eu acho que a parte de tempo e saúde é onde eu preciso melhorar. Porque eu sou muito dos outros, eu quero ajudar os outros o tempo todo. Independente da pessoa, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não tem gênero, não tem classe social, eu quero ajudar todo mundo. Entendi. Mas isso talvez somatize um pouco, né? E aí eu acho que, respondendo sua pergunta, acho que o tempo e a saúde são coisas que precisa melhorar. E olha que interessante. Esse fenômeno do workaholic, ele era muito bem aceito ali na década de 2000, 2010. Como uma coisa boa? Uma coisa boa, a galera queria ser workaholic. Tô te falando, eu morava em São Paulo, inclusive, eu morava ali perto da Faria Lima. Eu via isso. E quando eu lancei ali o meu primeiro curso, que era um lançamento semente, uma das coisas que eu aprendi olha só, se você acha que é legal ser workaholic, você tá errado. Você tá estressando o seu cérebro. Mas deve ser uma coisa cultural. Não, mas a galera, culturalmente, então, mas é por isso que eu tô contextualizando. Hoje, com tudo em alta, estresse, burnout, ansiedade, agora o workaholic tá com vergonha de falar que é. Mas ele não era assim. Olha só. Tá entendendo? Eu achava bom. Assim. E é o meu público. Não sou eu. Isso aí não tem a menor dúvida. Ixi, tem a menor dúvida. Boa. Agora eu queria que você
dissesse algo como uma recomendação para os seus clientes empresários, o que você poderia deixar mesmo de mensagem para eles? Olha, apesar de ser um pouco repetitivo, às vezes a gente tem que repetir algumas coisas para ficar mais tangível na cabeça. Sim. É até uma técnica de palestras, é você ter algumas repetições para as pessoas entenderem que você está frisando aquele momento e aquele raciocínio. Então, o ponto da priorização de horários, de priorizar, principalmente até o que você falou, de saúde, de vida pessoal e vida individual, é também uma das grandes chaves para atingir esse equilíbrio. Uhum. E esse equilíbrio é o que vai trazer a qualidade que muitas vezes essa pessoa não conhece na vida dela. Uhum. Com as pessoas que tocam a vida durante décadas e não entenderam ainda o que é qualidade de vida. Então, esse recado eu gosto de deixar, que é: descubra uma qualidade nova da tua vida, que às vezes você ainda nem conhece, e você só vai conhecer se você estiver equilibrado e se você souber se priorizar. Ai, que top. Muito bom. Agora eu vou falar para você algumas palavrinhas e você vai me responder ou com uma palavrinha ou com uma frase. Você tá profissional, você tá igual a Marília Gabriela, hein? Gostei. Maria Gabriela, isso mesmo. Momento Maria Gabriela. Daqui a pouco só quem tem na cidade que vai saber quem é, porque ela não tá mais nativa, não. Não, já tá vida ganha, já, mas ela é ícone, né? Pô, ela é ícone. Ai, mas você é o primeiro que fala isso. Todos falam. Não, vamos lá. Mentoria. Mentoria, sucesso. Tá. Psiquiatria. Conversa. Família. Sensacional. E carreira. Fundamental. Vou falar mais uma. Equilíbrio. É vida. Doutor, eu adorei, viu? Eu também. Foi muito especial, obrigada. Obrigado. Nossa, vamos divulgar esse conteúdo aí, porque vai ajudar muita gente. Muita gente vai se identificar. Com certeza. E bora para nossa palestra, nosso evento, né? Nosso evento. Vai ser tão especial também. Palestra, eu adoro fazer palestra. Comecei fazendo palestra, e aí as pessoas perguntam como começar. Eu comecei fazendo online, comecei fazendo de graça. Comecei fazendo... Eu amo também, do é jeito muito que bom. tinha que fazer. Ó, me profissionalizei, fiz curso, fiz formação, tudo. Né? Mas às vezes o médico, isso é interessante. O médico é muito propenso a cair na armadilha do conhecimento. Só quer estudar. Conheço o médico Não que está fazendo curso até hoje, não executou ainda. Isso é um problema que eu tenho mesmo no dia a dia. Então, a gente é treinado para isso. Como eu sou muito executor, eu tenho essa facilidade de executar. Exato. Só que às vezes a gente executa um pouco antes do perfeito. Só que tem coisas que pode fazer. Na medicina não pode, mas tem coisas que pode. Então, quando você não está ali com a vida na mão, você pode ter uma margem de erro. Com a vida na mão, você não tem margem de erro. Dentro de uma sala de emergência, eu já fui médico de ambulância, não tem margem de erro. Ali você tem que ser perfeito. E tá correto. Mas tem lugares que você pode deixar uma margem de erro. Isso. Você pode testar. Isso. E você pode errar um pouquinho. Uhum. Então, com as palestras comigo foi assim. Comecei meio mais ou menos, mas foi melhorando, então. Não, e o impacto que a gente consegue causar nessas palestras, porque a gente que gosta, que nem você, nós gostamos de palestrar, porque a gente sabe o que a gente pode entregar para essas pessoas, que não é para essas pessoas saírem dali querendo ou não fazer nada. Pelo contrário, ela pode sair e fazer alguma coisinha de diferente. Sim. Então, sem dúvidas, acho que isso nos motiva, dá um gás, move, né? Com certeza. Eu te entendo, porque eu amo também. É muito bom. Não é à toa que vai vir aí o evento. É isso aí. Obrigado, inclusive, Imagina. pelo convite daqui, pelo convite do evento. Eu adoro. Vai ser muito especial. E vai ser muito bacana. Obrigada a você. Gente, até a próxima. Obrigada.